Amém, irmãos, paz do Senhor Jesus. A palavra do dia está no livro de Sofonias, do profeta Sofonias. Sofonias é um livro no Velho Testamento escrito 630 anos antes de Cristo. 630 anos antes de Cristo, aproximadamente. E esse homem, esse profeta, ele já profetizava as coisas do mundo atual. Todas as profecias se cumpriram em Cristo e outras ainda hoje estão se cumprindo. Sofonias, no capítulo 2, e versículo 14 do livro de Sofonias, ele diz assim: e no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos. Aloja-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, a voz do seu canto retinirá nas janelas, e a assolação estará no umbral, quando tiver descoberta a sua obra de cedro. São profecias difíceis de entender, muito difícil. Precisa de muita coisas espiritual, muito pensamento espiritual para nós entender. Mas só que se refere a rebanho, se refere a rebanhos. E quem são esses rebanhos? Porque na época eles tinham sinagoga, onde as pessoas iam lá adorar a Deus. Só que eles não tinham o pastoreio como ficou depois de Cristo. Cristo foi e ainda é o maior pastor de todo o rebanho da terra. A palavra de Deus diz que ele é o sumo pastor no livro de Hebreus. E no livro de Salmo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até hoje, os seres humanos da terra ainda não descobriram o que é ser rebanho e ser pastoreado. Até hoje, ele fala aqui de animais de diversas espécies. Animais de diversas espécies. E o que ele está querendo dizer? Nós sabemos que o homem é do reino animal. Por incrível que pareça, uma palavra que quase que pejorativa, se você chamar uma pessoa de animal, num tom de voz, querendo desprezar ele, dizer que ele não é nem gente, é um bicho. Isso é terrível. Mas só que a natureza ela tem 3 reinos: mineral, vegetal e animal. E o homem está em qual? Ele está no animal. Só que não é um animal irracional. É um animal que tem raciocínio, semelhante a Deus. Semelhante a Deus. O homem é semelhante a Deus. Tem a semelhança do Senhor. Quem nunca viu Deus olhando para um homem vê Deus. E ele pode ser um animal na sua ideologia e pode ter qualquer característica de qualquer animal. E pode ser ovelha, desde que ele seja pastoreado por Deus e receba o Espírito de Deus. Aí ele passa a ser ovelha. Porque Deus classificou como ovelha. Porque ovelha é um animal dócil e que na cultura da terra foi pastoreado e é até o dia de hoje nos países que vivem exclusivamente dela. O pastor trabalha com ela. Sai pela manhã vestido de pastor, com as suas tralhas, com o seu cajado, e vai com o rebanho, leva nos pastos, leva nas águas. Por isso que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e me leva em verdes pastos e depois na água tranquila. Então essa forma de pastoreio é a forma mais adequada para que Deus classificou a igreja. Aqui ele está profetizando que no futuro ainda ia ter igreja com pastor. E aí, só que ele bota diversos animais que são pastoreados. Um pastor veterano, que nem eu, que pastoreia uma igreja. Ele vê as profecias de Deus se cumprindo na cara dele todos os dias. Porque ele tem um rebanho nas mãos.
E a terra, e os homens, e o estudo que a gente faz, a gente descobre que mesmo na igreja tem pessoa que não se deixa pastorear. Ele tem um instinto, não é de ovelha, ele tem outro instinto. E quando ele tem outro instinto, ele é... Por que um lobo em pele de cordeiro dá problema? E o próprio Jesus falou sobre esse cuidado, acautelai-vos daqueles que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então o lobo vestido de ovelha, ele tem um perigo, porque ele não se alimenta de pasto, ele não come capim. E ele, por um pouco de tempo, ele tem que fingir sair mais as ovelhas. E depois ele bota para fora o que é. Todos nós temos um instinto. Um tem um instinto de porco, é ceboso. Tem pessoa que é cebosa. Você chega na casa dele, faz noite. Você diz, mas meu Deus, é porque o instinto dele é de porco, ele mora dentro da sujeira, não tá nem aí. Tem pessoa que junta tanto lixo na rua que é preciso chamar a Defesa Civil. Outro dia eu estava passando no Rio Branco, em muitos lugares. A Defesa Civil vai lá para tirar uma lixarada que os vizinhos não aguentam mais os pichés e a coito de rato. O espírito de um camarada desse, que tudo que vier junto e faz um lixo, ele é o espírito de porco. Tem um espírito de macaco, que é um humorista que gosta de viver fazendo macaquice. Tem um espírito de tudo, de leão, que mata, que tira o coração para fora. Isso daí é uma hiena, isso aí é uma fera muito grande. E quando Deus convida eles, convida para fazer ovelha, para fazer desse leão uma ovelha. Esse é o projeto de Deus, fazer de um leão uma ovelha. Ele tem capacidade para isso, para fazer de um leão, de um macaco, de uma cobra. Por isso que ele diz, pegarão nas serpentes. Quando nós pegamos o livro de Marcos, capítulo 16, ele diz, esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, pegarão em serpentes. Aí você diz, mas pegar numa serpente, como é que a gente pega numa serpente? Mas Deus mandou, eu vou pegar. Não pegue, pelo amor de Deus, que eu sou doente da mordida de uma pica de jaca. Não pegue em pica de jaca, que você morre. O que ele está dizendo é que serpentes perigosas que têm veneno debaixo da língua pega na mão da gente, dá às vezes até a paz do Senhor. Essa é a razão dele dizer isso. E quando nós pegamos Sofonia, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ó, e no meio dela, está falando de uma cidade, que no futuro era apenas uma cidade da Síria. Ele diz, no meio dela repousarão em rebanho. Hoje no meio da cidade está cheio de grupos de rebanho, pastores com rebanho. E às vezes em lugar que você dizia, não, aqui nunca vai ser igreja. E aqui era uma boca de fumo. A central, por exemplo, lá do templo sede, a nossa igreja do templo sede, mesmo naquele lugar onde ela é localizada, era uma boca de fumo. Então quem era que dizia que ali ia ser um rebanho? A mesma coisa que aqui, Sofonia está profetizando sobre uma cidade. Ele diz, no meio dela, repare que está no feminino, repousarão rebanhos, todos os animais, só que agora ele trouxe para o reino animal, todos os animais. Um pastor tendo uma igreja na mão, pelo comportamento das ovelhas dele, ele mesmo não querendo dizer, nem apontar com o dedo, mas ele vê quem é ovelha. Agora a ovelha é muito bom de pastorear, meu Deus, se eu pastoreasse só ovelha, se eu pastoreasse só ovelha, eu era o homem mais feliz dessa terra, porque é muito sensível, é muito boazinha, com tudo ela está bem, tudo ela está satisfeita, alegre, humilde. E o pastor de rascunho, tá, meu pastor, pode deixar. Agora, quando você pastoreia um cabo que não virou ovelha ainda, ainda tem um instinto de outro tipo de bicho, aí você tá com o bicho na capação. Porque você é todo tempo pelejando para ver se agrada ele todo tempo fazendo chantagem, todo tempo esculhambando, nada, ele nunca deixa ser pastoreado. Você dá uma ordem para ele, não, eu faço o que eu quero, eu não sou, na minha vida quem manda sou eu, tá? Ele não deixa ser pastoreado, nem por Deus, porque Deus disse assim, quem não recebe a vocês, não recebe a mim. Quem não recebe a vocês,
não recebe a mim. E quem não recebe a mim, não recebe aquele que me enviou. Como é que o cara vai ser obediente a Deus se ele não é obediente? O pastor que está representando Deus. Um pastor representa Deus na terra, é um anjo do Senhor. Malaquias 2:7. Ah, não, eu não atendo pastor não. Pastor, para mim, eu levo no bico da bota. Isso daí dá um sofrimento para a gente pastorear. E o pior não é isso. O pior não é isso, porque se você tivesse autoridade vinda do céu para dizer: ei, fulano, tu não é ovelha não, tu é um bode, um bicho feio, sai fora, rapaz, vai cuidar da tua vida, era bom demais. Quer dizer, talvez não fosse bom, que vivia tudo de briga, mas até quebrar um galho. Mas Jesus disse: deixai todo mundo junto, até o dia de juízo. E aí deu a ordem, aí o pastor já está amordaçado, já está de mão atada: deixai crescer todo junto, o roçado é meu. Isso aí é joio que nasceu dentro do roçado, deixa aí. Porque às vezes você vai arrancar um trigo, um joio desse, e arranca um trigo. Você diz com um caba mau que ele não vem mais para a igreja, ele não vem, mas também não deixa a mulher aqui. E às vezes a mulher até ovelha, quem é bode é ele. Então deixa esse pessoal crescer junto aí. Dia de juízo eu vou mostrar para você quem é joio e quem é ovelha. Querido, você que me ouve nessa manhã, que esse áudio atinge muitos corações, muitas pessoas, preste atenção nessa palavra. Isso aqui não é uma palavra vazia, nem com interesse de nada, é uma realidade bíblica. Dia de juízo, o dono desse roçado, desse mundo, vai chamar essa igreja. Acredite em mim pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Ele vai chamar quem congrega. Pode ser eu, pode ser você, não estou apontando ninguém. Ele vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras. Tu nunca foi ovelha. Tu até entrou e fez número no rebanho, mas tu nunca se deixou pastorear. Tu nunca fez a minha vontade, nem a vontade do pastor que eu mandei. Se tu não atendeu a ele, como é que tu ia atender a mim? Que eu fui quem coloquei eles. Lá no livro de Hebreus diz: ninguém toma para si essa honra. Se você disser: aquele pastor, não gosto dele, não gosto de jeito nenhum das ações dele, da pregação dele, eu nem vibro com a pregação dele, os outros levantam a mão, eu nem levanto, nem digo nada, nem um glória a Deus. Não gosto não que ele pregue, eu gosto que fulano de tal pregue. Tudo bem. Isso aí é um desejo seu, você é carnal. Está escrito em 1 Coríntios, como você é carnal. Tá lá para você ver, 1 Coríntios 1, quando o cara diz: eu sou de fulano, eu sou de Beltano, eu gosto mais da pregação de fulano. A Bíblia diz que você é um carnal. Tudo bem, você é um carnal, nunca recebeu o Espírito Santo. Só que o problema não é isso, é que se você disser: bora fazer um abaixo-assinado, bora tirar esse cara, bora botar fulano para cuidar. Se não for Deus que faz isso, você nunca faz, porque está escrito: ninguém toma para si essa honra, senão aquele que Deus chamar. Então, se Deus chamou e o cara não se organiza como verdadeiro pastor, o dono das ovelhas chama ele e diz: ó, tu tá me dando prejuízo. Tu não tá cuidando bem das minhas ovelhas, tu tá judiando com as ovelhas, tu tá só pegando o leite delas e não cuida delas. Eu vou te tirar. Ou eu te mato por uma doença, ou eu te tiro por um acontecimento que acontece na tua vida e tu sai, porque tu não é ovelha, tu não é pastor de ovelha, tu é um lobo. Mas isso só quem pode fazer é ele. Só ele pode julgar, tirar e fazer o que ele quiser. O ser humano não tem essa capacidade. Por isso que, sendo pastor, eu olho para o rebanho e vejo o comportamento, aí confiro na palavra. Eu não confiro no meu coração e nem na minha mente, porque isso é loucura. Pessoa que vive disso aí, de ideologia, eu penso assim, eu acho que é assim, e pega versículo isolado para ajudar ele. Isso aí é uma pessoa muito desmiolado, vamos dizer assim. Agora, se ele for guiado pelo Espírito, já não está debaixo da carne. Aí não tem condenação. Quem é guiado pelo Espírito não tem condenação. E o Espírito vai guiar e vai dizer a verdade para o camarada. Então, ele vai saber que ele tem que se humilhar,
ser humilde para poder ser ovelha. Para poder ser ovelha tem que ser humilde. Ninguém nunca viu uma ovelha desgarrada, doida pela conta dela. Que o pastor vai atrás e traz com um cajado, não traz batendo não, puxa ela, bota por meio do rebanho e cuida dela. Ela deixar de ficar indomável. É redomão, ela tem que ser domada para estar ali, para onde o rebanho vai, ela vai junto. E ela produz, e ela vive ali, e o pastor cuida dela. E ela é obediente à voz do pastor. O próprio Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Do mercenário elas não ouvem, e nem acompanham o mercenário para onde ele vai. Mas eu, para onde eu vou, elas me acompanham. Então ele deixou pessoas na terra para cuidar dessas ovelhas. Ainda disse: eu vim para atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Dizem que eu sou fraco. Falou para a mulher cananeia: mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí quando você pega o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz: Tiago, as 12 tribos que andam dispersas, quer dizer, que estavam dispersas pela terra. Deus tinha enviado ele para recolher esse pessoal. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e ensine você a ser ovelha. Lá no livro de Miqueias, eu estou falando isso porque você confere na Bíblia o que eu falo, confira. Isso é transparente, para conferir, para não ser um pastor botando banca e metendo o dogma de religião na venta das pessoas. Não, é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Pegue a sua Bíblia na calma, quando você tiver um tempinho. No livro de Miqueias, capítulo 6 e versículo 6. Veja o que disse aquele homem: com quem me apresentarei ao Senhor? Com quem eu me apresento para Deus? Eu trago um holocausto, 10.000 bezerros para fazer holocausto. Eu trago 10.000 barril de azeite, ou eu dou o meu primogênito, o meu filho mais velho, que nem Abraão deu, para agradar a Deus. Com quem me apresentarei ao Senhor? Aí a palavra está lá, a resposta está lá. Que é o que Deus se agrada. Não é de holocausto, não é de sacrifício, é que você ande humildemente com seu Deus. E o que é andar humildemente com seu Deus, pastor? É ser humilde. É ser humilde, atender a palavra dele, atender o pastor que ele colocou. Mas enquanto você viver com esse cangote duro, dizendo que na sua vida quem manda é você e tal, ou Deus pega você e quebra e faz um vaso para você aprender, se ele lhe amar, porque ele diz que repreende e castiga quem ama e quer bem. Está lá em Apocalipse 3:19. Se não, você vai viver sempre assim. Parece ser ovelha, mas não é. E não faz que nem o hino do homem que diz aqui dentro da veia: eu sou filho de leão. É filho de leão mesmo, mas não para ser ignorante. É filho de leão para vencer. Parece ser ovelha, mas aqui dentro da veia corre sangue de leão. Porque nós temos o DNA de Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas nós somos ovelha. Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar a nossa vida. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E lhe peço em nome de Jesus, pelo teu sangue precioso, que me ensine a ser ovelha. Sempre humilde, procurando me adaptar à vida cristã, porque é uma adaptação. Que eu saí de um mundo onde tudo é feito na marra. Mas eu não quero isso continuar dessa forma, porque isso não agrada aos teus olhos. Me abençoa, meu Deus, me dá um coração puro que possa te amar até o fim da minha vida. E ajuda meus irmãos que estão ouvindo esse áudio, que estão na igreja, que possa conferir na palavra e saber que tudo que eu estou pregando é a pura verdade. Sejam humildes, sejam sinceros e vivam na presença do Senhor por longos dias. Eu te peço por eles, meu Deus, em nome de Jesus, e por mim também, porque eu não sou santo também. Cada um de nós tem os nossos problemas. Então eu oro para que o Senhor cada dia mais mate o desejo da carne
e nos ensine a ser ovelha na tua presença. Eu te peço em nome do Senhor Jesus.